8 dicas que você não deve fazer em hipótese alguma se você vai assumir uma sala de aula. É sobre isso que esse vídeo vai falar. Fala pessoal, sejam bem-vindos a esse canal que fala sobre treinamentos, desenvolvimento humano e educação. Isso tudo inserido no mercado de trabalho. Sou o Henrique e hoje vou dar as dicas para vocês. 8 dicas sobre o que não deve fazer quando você for assumir uma turma em sala de aula. Vamos para a primeira? Cola. Vai dar a sensação de insegurança, falta de preparo, de conhecimento sobre o tema e até uma falta de dedicação. Percebe como isso é estranho? Tem algum problema a gente fazer consulta em algum material? Não tem nenhum problema. Porém, você usar como suporte uma colinha para dar as respostas aos seus alunos? Não, isso não é admissível. Você possivelmente já deve ter assistido alguma vez na sua vida aquele estilo de comédia que se chama stand-up. Aqueles caras que vêm de cara limpa para fazer você rir. Tem uns deles que chegam no palco com um caderninho. E a cada passagem de piada, o que ele faz é consultar aquele caderninho para ver qual é a próxima. Para mim é frustrante. Me dá a impressão de que o cara não se preparou ainda o suficiente para poder colocar em cena aquelas novas piadas. Então para que você trouxe? Como é que você quer que eu ria das suas piadas se nem você ainda sabe quais são elas? Segundo, pois é, parece óbvio, né? A gente falar sobre ter conhecimento do conteúdo quando a gente está no comando de uma sala de aula, mas acredite, tem muita gente que entra em sala de aula sem ter domínio completo do tema que vai abordar. Eu falei num vídeo sobre a questão de você saber sobre o tema que você vai abordar. Eu vou deixar o card aqui. Dá uma olhadinha para você ver de que lá eu falo especificamente de que saber o conteúdo é fundamental, mas não é tudo. A falta de conhecimento do conteúdo, é claro, vai dar aquela mensagem para os alunos de que você está despreparado. E outra mensagem que você passa é da incapacidade. Mas não é só para eles essa mensagem que você está passando. Você vai fazer uma autoanálise, o que é péssimo você em sala de aula se autoanalisando de que você é incapaz para conduzir aquele grupo sobre aquele tema que você está abordando. Não queira isso para você. E aqui eu vou te dar uma dica. Não adianta você ser o wise das técnicas em sala de aula se você não tem domínio mínimo do conteúdo que você vai abordar. Vai ficar evidente que você está tentando maquiar a sua falta de preparo. Dica número 3. Quando eu trago o tema voz fora do tom, eu estou querendo dizer que ou ela está alta demais ou ela está baixa demais. Nenhuma das duas faixas está legal. Então o que você precisa fazer é uma adequação. Qual é o tamanho do seu público para você usar o tom certo da sua voz? Eu me lembro que certa vez eu estava dividindo o mesmo espaço com outro colega de trabalho. Eu estava numa sala e ele estava na sala exatamente ao lado da minha. Ele estava com um tom de voz tão desproporcional, tão acima do que era necessário, que ele chegou a incomodar a minha sala. E não só a mim, ele começou a incomodar a minha turma. E aí, se ele estava incomodando a minha turma na sala ao lado, imagina como é que estavam se sentindo os alunos que estavam com ele, ouvindo o instrutor gritar literalmente na sala de aula. Mas também, aqui quando eu falo fora do tom, uma dica que aí eu vou deixar para você é o seguinte: você não pode em sala de aula manter o mesmo tom o tempo todo junto com a sua turma. Sabe o que isso vai acarretar? Eles vão dormir na sua sala. Dica número 4. Quando eu falo em negligenciar as suas primeiras falas, significa dizer que você não se preparou, você deixou para lá esse preparo fundamental para suas primeiras frases com seus alunos. Jura por Deus que é bem naquele momento em que todos, absolutamente todos, estão prestando atenção em você, para saber quem é você, para saber qual é a sua postura profissional, para saber que temas você vai trabalhar, para saber como é que você se comunica. Você não se prepara? E você ainda pretende ganhar o seu público? É possível que você ganhe, mas percebe que você vai ter que gastar muito mais energia por conta de poucos minutos que você não se preparou? Essa é a dica. Dica número 5.
Vamos ter em mente uma coisa: quase todas as salas de aula você vai se deparar com aquele aluno que vai querer testar você. Vai querer testar a sua paciência, vai querer testar o quanto você sabe daquilo que você está falando. E você vai para o embate, vai para o enfrentamento. Eu tenho 2 exemplos com relação a colegas de trabalho que perderam o equilíbrio emocional diante das turmas que eles estavam conduzindo. Uma delas simplesmente abandonou a turma no meio do caminho. Ela, por achar que os alunos não queriam aprender, simplesmente falou assim: nós acabamos o dia por aqui. Como é que é? E o segundo exemplo, por achar que os alunos não estavam contribuindo na sala de aula, a instrutora simplesmente chorou. Vamos lá, não tem nada de errado a gente chorar, né? Eu não estou falando aqui não chore. Porém, chorar porque você acha que seus alunos não estão contribuindo com a sua aula? É demais, hein? Dica número 6. Interromper o aluno em sala de aula não é só uma baita falta de educação. É você passar a mensagem clara para ele de não participar na sua aula. Pensa comigo. Se todas as vezes que eu, aluno, tento contribuir com a sua aula, dando aqui as minhas próprias sugestões, fazendo análise do tema que você trouxe para a gente discutir, e você me interrompe, você acha mesmo que eu vou continuar tentando ao longo de um dia com você? Não, eu não vou, eu simplesmente vou ficar mudo. E isso vai se alastrar para a sala inteira, porque todos conseguem perceber que você não deixa ninguém terminar uma frase. A dica muito simples aqui é: não tente adivinhar o que o seu aluno vai falar. Primeiro, deixe ele falar. Segundo, quando ele começar a falar, deixe que ele termine a própria frase. Não tem coisa mais chata do que aquele instrutor que corta o aluno no meio achando que sabe qual é o final da frase. Dica número 7. Esse é aquele que se considera o detentor do conhecimento. Ele sabe mais do que todos. Vamos deixar uma coisa clara aqui. É bem possível, não que seja certo, mas é possível que você realmente saiba mais que os seus alunos. Que você teve que pesquisar e estudar muito sobre aquele tema. Mas isso não significa dizer que você tenha que deixar isso claro para eles, que você sabe mais do que eles. Isso está implícito, eles vão perceber. Talvez o grande problema de ser o sabichão em sala de aula é que esse tipo de comportamento, ele simplesmente aniquila qualquer possibilidade de carisma que você possa ter. E faltou carisma, pode ter certeza absoluta que os seus alunos irão se distanciar de você. Alunos distantes, fim do aprendizado. Número 8. Ser raso é trabalhar na superfície. Os alunos estão cansados de instrutores que falam mais do mesmo. O desejo dos seus alunos é ouvir você fazendo análise crítica em cima dos temas que você está propondo. E não simplesmente ficar lendo frases prontas de livros ou decorando aquelas frases de impacto. Mergulhe no tema que você está abordando. É isso que vai fazer você se diferenciar dos outros. É isso que vai fazer você de verdade conduzir o seu grupo para um aprendizado de qualidade. Essas foram as dicas de hoje. 8 daquelas coisas que você não deve fazer, em hipótese alguma, quando for assumir a sua turma. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, fala aqui para mim o que você achou. E mais uma, se inscreve no canal para você toda semana poder assistir os vídeos que vão falar a respeito desses temas. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau!